E depois de ter feito tudo, se fosse possível, fazer tudo que você sonha fazer, e você tivesse feito, e se você pudesse ter visitado todos os lugares que sonha visitar, o que seria? E aí? Esta é a pergunta que o livro de Eclesiastes levanta para nós, e assim fazendo, nos faz entender realmente o que é viver. E ninguém começou a viver até que enfrente esta pergunta de Eclesiastes, e depois de ter feito tudo. Com esta pergunta, este tema, pergunta, nós estamos olhando este livro, vamos continuar nesta noite, e vamos ver hoje, vamos examinar, refletir no capítulo 2, versos 12 a 17. Eclesiastes 2, 12 a 17. Depois do livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes. Quem foi o autor? Não se sabe com certeza. Alguns têm dito na história que foi Salomão. Se não foi, sabemos que o personagem se encaixa com a experiência do grande rei Salomão do passado de Israel, 9 séculos antes de Cristo, homem sábio e de um sucesso tremendo no seu governo. Eclesiastes capítulo 2. Vamos lembrar o início deste livro, o grande tema, a grande realidade, o realismo que ele traz a nós, no capítulo 1, versos 2 e 3 primeiramente. Capítulo 1, versos 2 e 3 dizem: que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol. Agora então, nosso texto no capítulo 2. Palavra do Senhor que encontra a sua vida neste momento da eternidade que Deus preparou. Que o seu coração esteja atento a isto e aberto totalmente à palavra. Amém? Vamos ouvir. Diz a palavra de Deus: então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia, percebi que ambos têm o mesmo destino. Aí fiquei pensando, o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse a mim mesmo: isso não faz o menor sentido. Nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como o tolo morre? Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. T.S. Eliot, ou Thomas Stearns Eliot, foi um poeta falecido em 1965, da língua inglesa, nos Estados Unidos, prêmio Nobel em 1948, pertenceu à categoria literária conhecida por modernismo, ele era um modernista. Foi considerado também, T.S. Eliot, um dos maiores poetas da língua inglesa, e ele escreveu muito, certamente, crônicas, poemas, e um deles chama-se The Rock, ou A Rocha. E ele escreveu o seguinte, vou ler partes deste poema. Ó perpétua revolução de estrelas configuradas, ó perpétua recorrência de determinadas estações, ó mundo de outono e primavera, nascimento e morte, ó ciclo interminável da ideia e da ação,
invenção perene, perpétua experiência. Traz a ciência das palavras e a ignorância da palavra. Todo o nosso saber nos aproxima de nossa ignorância. Toda a nossa ignorância nos acerca da morte, mais próximos da morte e não mais perto de Deus. Onde a vida que perdemos no viver, onde a sabedoria que perdemos no saber, onde o saber que perdemos na informação, os ciclos do céu em 20 séculos nos afastam de Deus e nos acercam do pó. Todo o nosso saber nos aproxima de nossa ignorância. Toda a nossa ignorância nos acerca da morte, mais próximos da morte e não mais perto de Deus. Mais uma vez, todo o nosso saber nos aproxima da nossa ignorância. Toda a nossa ignorância nos acerca da morte, mais próximos da morte e não mais perto de Deus. Estas palavras do poeta Eliot nos abre a porta para apreendermos e apreciarmos o que a palavra de Deus no livro de Eclesiastes nos disse nesta noite quando nós lemos. O que é que nos diz então? Qual é a mensagem do Senhor para a sua vida nesta noite, neste dia de hoje? Há um passo da eternidade, há um dia mais perto da eternidade. Ela vem dizer ao seu coração, para você prestar atenção nisto, tanta sabedoria, mas fadado ao nada. Tanta sabedoria, mas fadado ao nada. É preciso se tornar alguém de sabedoria no sentido da reflexão e enfrentarmos como o autor de Eclesiastes enfrenta a questão do existir. É preciso parar de viver numa roda viva onde não há espaço e tempo e profundidade para se perguntar a si mesmo e depois de ter feito tudo. Porque mais cedo ou mais tarde seremos apanhados num cair de uma realidade que será muito, muito difícil. A vida, a verdadeira vida se encontra quando se encontra a realidade dela e então a resposta que ela pede. Podemos nos cercar de anestésicos, paliativos, coisas que nos fazem viver como se essa questão não existisse e como se a realidade da vida não pedisse uma resposta maior. E então nós não viveremos a vida realmente como deve ser vivida e será um viver tolo. Tanta sabedoria, mas fadado ao nada. Aqui está o autor de Eclesiastes, o sábio. O sábio em que sentido? A palavra sabedoria aparece neste livro diversas vezes. E ela precisa ser entendida no seu contexto, o que ele quer dizer. Sabedoria aqui no sentido de buscar esta reflexão que pergunta qual é o significado, o propósito da vida realmente. Depois de tudo feito, depois de tudo somado, depois de ter visitado todos os lugares, e aí o que sobra? Há algo que justifica tudo isto e que não permite que tudo isso seja um mero vazio, uma inutilidade. Inutilidade na palavra do autor. Esta palavra no português, traduzindo um termo do hebraico que tem uma raiz no vapor, naquilo que esvaece, que não é nada, que vem e vai. Tanta sabedoria, mas fadado ao nada. Ele está preocupado com isto, ele é sábio nesse sentido, ele busca sabedoria nesse sentido. Há algo que além da sabedoria que o ser humano adota para o viver dia a dia, há algo que vai além disto e então leve a vida, a existência a um patamar onde as coisas não acabem no nada. Tanta sabedoria, mas fadado ao nada. Conforme a comprovação exaustiva. Este autor pode falar com propriedade, ele pode falar com autoridade, porque ele é alguém que se colocou no propósito definido de buscar a resposta. Ele diz: passei a refletir.
Depois disso, passei a refletir. Do que ele está falando? Dos versos anteriores. E o que ele nos diz nos versos anteriores, nós já vimos nas semanas passadas. Ele diz que ele buscou todo tipo de prazer, ele buscou todo tipo de conhecimento, mas em tudo isto não encontrou a resposta. Em se dedicar a estas coisas, não encontrou a resposta para a razão e o propósito da vida. Mesmo sendo ele um rei com alcance sobre todas as experiências, dos prazeres, divertimentos, posses, compras, conhecimento, um homem de uma mente privilegiada e que se dedicou ao conhecimento, e depois de ter buscado e conseguido tudo isto, viu que tudo era uma inutilidade e não trazia a resposta que a alma, o espírito pede, aquela que realmente pode dar sentido à vida. Então, ele é alguém que pode falar, depois de esgotar o caminho dos prazeres e afazeres, ele diz a inutilidade. E ele pergunta: o que fará o meu sucessor? O que ele quer dizer com isto? O que fará o meu sucessor, aquele que vier a ser rei depois de mim? Ele não está preocupado com o estilo de governo, a forma administrativa pública que ele vai adotar. Ele está dizendo o seguinte: mesmo outro rei não terá mais nada o que examinar, porque eu já esgotei tudo. Eu já comprovei tudo. Não adianta o outro rei tentar fazer, se ele puder, e ter tudo, e correr atrás disso, e correr atrás daquilo, e conquistar, e ter, e viver, experimentar. Não adianta, eu já fiz, não há resposta aí. Então, nós estamos ouvindo um autor que comprovou exaustivamente que não há resposta, que sobra apenas o nada. Tanta sabedoria, mas fadado ao nada. Tanta sabedoria, mas fadado ao nada. Por quê? Por que ao nada? Porque a morte, diz ele, decreta a nulidade de todo esforço e experiências humanas, por melhores e maiores que sejam elas. A morte decreta uma nulidade, transforma tudo em nada. E agora, quando ele fala sobre isto, sobre esse decretar da morte, falando sobre a sabedoria e o sábio, ele está pensando no que agora? Não a sabedoria no sentido do examinar da causa primeira, razão primeira que justifica o existir, mas sabedoria agora no sentido do moralismo. Ele está falando da insuficiência do moralismo. Ele diz o seguinte sobre o sábio e sobre o tolo: todavia percebi que ambos, verso 14, que ambos têm o mesmo destino. Todos acabam naquilo mesmo, num belo funeral. O homem sábio, que tipo de sabedoria ele está falando? O homem que busca uma vida marcada pelo moralismo. E o tolo, que vive a vida sem o caminho da moral. Tanto o tolo como o sábio acabam na morte. Por isso, tanta sabedoria, mas fadado ao nada. Porque mesmo o sábio marcado por toda a moralidade, acaba na morte também. É o fim de todos nós. O moralismo é insuficiente, diz ele. O moralismo é insuficiente. Todos acabam no mesmo destino. Toda virtuosidade que o ser humano possa abraçar, no final das contas, não dá em nada também. Não dá ele nenhuma vantagem em termos de uma justificativa do viver. O moralismo é a abordagem mais comum, talvez, para a vida. Nesses dias eu não sei como é que andam as coisas, porque o ser humano está tão confuso sobre a ética e a moral, ele não sabe se está em pé, está de ponta cabeça, o que é e o que não é, o que deve fazer, o que não deve fazer, o que é o certo, o errado. Mas, tradicionalmente, o que é que os pais podem dizer ou dizem aos filhos? Faça isso, porque isso é o certo, é por aqui que você tem que ir, não faça isso porque é o errado, e não há mais nada além desta platitude. Para por aí, fica neste nível. Mas mesmo que alguém venha abraçar, como tradicionalmente as gerações passadas abraçavam o moralismo, vou ser um homem de bem, vou ser uma mulher de bem, vou fazer o que é correto. No final das contas, o tolo
que sai e vive a vida da folia e da boemia, o do aproveitar, vai ter um destino igualzinho deste outro, e no fim a morte nivela todo mundo. Qual foi a vantagem? No que é que a vida foi mais justificada, no moralismo ou na tolice? Tanta sabedoria, mas fadado ao nada, porque o sábio, a sabedoria, no moralismo, também acaba encontrando a nulidade decretada pela morte. Tanta sabedoria, mas fadado ao nada, apesar da superioridade da sabedoria. É verdade que o moralismo, ele reconhece, tem uma superioridade. Ele diz, o homem sábio tem olhos que enxergam, no verso 14, mas o tolo anda nas trevas. É verdade que o homem sábio haverá de colher algumas vantagens no seu existir. Há uma superioridade, reconhece ele, no moralismo, a sabedoria do moralismo sobre a tolice, a vida tola que sai atropelando e buscando tudo de qualquer jeito, a qualquer preço. Há uma vantagem, há. Você pensar em consequências, você ser prudente, não faça isso porque isso vai causar aquele problema. Eu sei que parece interessante, esse atalho parece trazer vantagem imediata, mas há consequências, não entre por aí, viva a vida prudente, evite isso, faça de outro jeito, esse outro jeito é mais custoso, mas você não vai ter a consequência difícil para você depois e para a sua família, etc. Então, há uma vantagem nisto, caminhar-se pela sabedoria do moralismo, sim, mas apesar dessa superioridade da sabedoria, a morte decreta a nulidade do sábio moralista, como também do tolo. Por isso, tanta sabedoria, mas fadado ao nada, fadado ao nada. Viver moralmente, isto é, dentro do moralismo. O que quer dizer moralismo? Moralismo é quando se transforma esse certo errado como o bem maior da vida. A palavra de Deus e a vida cristã nos ensina a viver numa certa moral, numa dada moral, claro, mas não é um moralismo. O centro da vida não é o certo e errado, é certo e errado, o modo de viver a nova vida em Cristo e o modo de viver que é contrário à nova vida em Cristo. Isso são consequências, o centro é Cristo, Deus em nossa vida revelado em Cristo Jesus. O moralismo não, é um patamar abaixo. Apenas o certo e o errado, e você se aplica somente a isto, este viver pensando na consequência, uma dada prudência, e isto tem a sua vantagem, mas viver no moralismo não é viver com significado. Por que acordar cada manhã, se o fim meu como sábio e do tolo é igual, isso aqui vai dar em nada. Viver no moralismo não é viver com significado. O seu vizinho, o seu amigo, o seu parente, que gosta de expor que a sua proposta de vida, a sua filosofia de vida é o moralismo, também não tem significado. Não tem um significado que justifique o levantar cada manhã e enfrentar as lutas da vida esperando a morte chegar. Tanta sabedoria, mas fadado ao nada, apesar da superioridade. Um fracasso no moralismo também, ele está dizendo, não obstante ser a superioridade. Como é que o mundo lida com o fracasso do moralismo, que não produz a resposta primeira? Por que eu estou aqui? Como devo viver? Para que eu estou vivendo? E depois de ter feito tudo, e aí? Como é que o mundo lida com isto? O mundo gosta de se apresentar como moralista. Por pior que seja o sujeito, ele gosta de dizer que ele é um homem de bem. Já percebeu isto? Por mais torto que seja, todos gostam de se apresentar como homem de bem, mulher de bem. E aí o que o ser humano faz, caminhando nessa proposta de que o patamar mais elevado é viver no moralismo? Basta observar, quando então falece alguém da família, por exemplo, a morte que decreta nulidade, bate a porta, e bate pesado, e bate firme, a realidade chega, e depois de tudo isto, agora, e agora, e agora? Como é que eles respondem a esta agonia, quando cai na real que o moralismo não é suficiente, apesar da sua superioridade, se for o caso? Como é que se responde? Morreu, mas vive na nossa memória. Morreu, mas vive no nosso coração para sempre. Quando percebem
a insuficiência do moralismo ficam se agarrando em qualquer coisa no ar para tentar não ter que viver com a dor de cair na real, que o moralismo, por mais superior que seja, é insuficiente. E agora? Há de haver uma dimensão maior, uma resposta maior. Qual é? Não temos, o moralismo não dá. Vamos encontrar uma. Ele vive na nossa memória. E por aí estão as pessoas vivendo todas na memória. É interessante ver, inclusive, como as pessoas, algumas pessoas famosas, não é, entram para um viver na memória todo especial. E outros que continuam vivendo, dizem de fato, mesmo depois que morreram. De vez em quando ouço falar que o Elvis Presley está vivo. Você já viu isso aí? Um dia fui assistir um filme sobre ele. Ele dizia, vive para sempre, era o título do filme, eu creio. E alguns argumentam que ele está vivo até hoje, está escondido. Deve estar meio velhinho. Mas, aliás, você já percebeu que todo cantor de rock tem 70 anos para cima? Adolescentes dos anos 60 continuam naquela marcha. Bem, eu ouvi dizer também que Hitler está vivo até hoje. Ou no coração, ou está escondido em algum lugar. A única pessoa que não pode estar viva é Jesus Cristo. Já percebeu isso? Esse morreu mesmo, nunca ressuscitou. Os outros todos estão vivendo. Uma necessidade do ser humano de extrapolar esta realidade nossa, um extrapolar necessário que o Espírito pede, que o moralismo não entrega, porque o homem da sabedoria moral vai acabar no mesmo jeito que o tolo. E aí então fica se agarrando a estas coisas, vive em nossa memória, vai ser sempre lembrado. Ou então tem aquelas mais New Age, nova era dos nossos dias, virou um anjinho, virou uma estrelinha. O que é que o ser humano está fazendo aí? Me engana que eu gosto, porque a dor é muito grande. A nulidade da morte é muito difícil. E o moralismo que eu abraço não responde. Então me ajuda com alguns anestésicos, me dá uma estrelinha, me dá um anjinho. Tanta sabedoria, mas fadado ao nada, apesar da superioridade da sabedoria. Tanta sabedoria, mas fadado ao nada, agravado aí pelo esquecimento. E o autor diz que não é lembrado, não é mais lembrado. A memória póstuma, esse negócio é lembrado para sempre, a verdade é que desaparece, ou é ínfima se permanece e é parcial. Mas alguns que inclusive gostam de interpretar esse texto dizendo que ele está pensando não somente na memória que ficará nos outros de alguém que se foi, mas que também a memória do que se foi não será mais, porque a morte decreta nulidade, você não vai pensar mais nada, você não vai existir mais. Mas a verdade é que o esquecimento, uma vez que eu fui, e a memória vai desaparecer, e se permanecer é ínfima, parcial, isso em nada melhora o quadro para mim, enquanto indivíduo e ser existente. Tudo é agravado pelo esquecimento, e como nós esquecemos rapidamente, nós viramos pó rapidamente na memória das pessoas. Essa é a grande verdade. Tanta sabedoria, mas fadado ao nada, e isso se agrava pelo esquecimento que é tão comum ao ser humano. Porque na verdade, quando você se for, você se foi. E não existe mais, é a memória, pouco significa, se é que haverá alguma. Tanta sabedoria, mas fadado ao nada, se limitado à finitude terrena. Eis a grande verdade. Ser limitado à finitude terrena. Desprezei a vida, diz ele, pois o trabalho que se faz debaixo do sol me pareceu pesado. Verso 17. O trabalho que se faz debaixo do sol me pareceu muito pesado. E aí então ele fala da finitude terrena.
debaixo do sol, ou às vezes ele usa a expressão em outros lugares, debaixo do céu. Não falando de dimensões astrofísicas, mas desta realidade terrena, essa realidade própria do ser humano, da finitude. Tudo se vai, a morte decreta nulidade. Ele fala que é um correr atrás do vento, mais uma vez, como ele já disse outras vezes nos textos anteriores. E nós sabemos da experiência de correr atrás do vento. O vento é algo que nunca alcançamos. Parece-me que alguns pensam diferente. Ainda essa semana, ouvi uma mulher ilustre dizer que é possível estocar o vento. O livro de Eclesiastes diz que não tem jeito. Não há como fazer isto. É como correr atrás do vento. Nós sabemos disto. Há uma fatalidade, uma insuficiência nesse quadro debaixo desta realidade. Nós podemos inclusive viver a vida sábia ou a tola. E depois de tudo somado e o balanço da vida é fechado, nulidade, inutilidade, vaidade, vazio, o mesmo fim, a morte. As pessoas vivem nas suas vaidades e realizações, que o autor aqui viveu muito bem. E a ficha não cai. E eles pensam e vivem como se fossem eternos. Mas mesmo que eles possam, com toda a frieza, dizer, eu vivo com isto sem me causar maiores traumas, ainda assim, a tolice permanece. Porque o fato de eu não ficar traumatizado, assustado com o fato, diante da pergunta e depois de ter feito tudo, isto não quer dizer que resolveu o problema ou que respondeu a pergunta. Uma pessoa que diz isso não me afeta, eu tenho uma frieza diante disto, parece-me que está dizendo, melhor ainda, que é um tolo. Porque está numa frieza diante de uma fatalidade, uma insuficiência que torna todo o seu existir num absurdo. Tanta sabedoria, mas fadado ao nada. Se for tudo olhado, examinado, se a vida for resumido àquilo que está limitado à finitude humana. E é isto aí, não há mais nada então. Mas este livro que nos leva a este caminho dolorido, este livro que é o livro da sabedoria, não agora no sentido de simplesmente moralismo, a sabedoria, isto é, de refletir realmente qual é a primeira razão do existir. Este livro que nos leva a esta dor, esta experiência de vermos face a face a finitude e a nulidade da vida. É um livro assim escrito que fala a nós esta noite para trazer um efeito maravilhoso às nossas vidas, que é de encontrar a razão de existir e saber por que eu levanto cada manhã. É então ter a sabedoria chegada ao seu lugar, e aí sim ter a sabedoria plena, que não é fadado ao nada. Tanta sabedoria, mas fadado ao nada, exceto se viver na eternidade de Deus. Essa é a grande verdade. Exceto se viver na eternidade de Deus. A história diz que a indústria havia comprado aquela máquina enorme, ocupava meio salão da empresa, não é? Mas logo, poucos meses de uso, parou, deu um problema. Ligaram para o fabricante. Disseram, nós não estamos sabendo como resolver esse problema. E está na garantia ainda. Precisamos de assistência. E então veio o engenheiro. E diz a história que o engenheiro chegou, olhou, pegou algumas ferramentas, e naquela enorme máquina, depois de olhar algumas coisas, foi para um canto, abriu ali uma tampa, pegou uma ou duas ferramentas, ajustou um ou dois parafusos, e a máquina voltou a funcionar. E aí então, chegou a conta uma semana depois para a empresa. E a conta era R$5.000.
O dono da empresa ficou furioso. O camarada não ficou aqui nem meia hora, R$5.000. Ele apertou 2 parafusos, R$5.000. E ele escreveu: poderia me discriminar esse custo? R$5.000. E veio a resposta: para apertar 2 parafusos, R$200. Para saber que parafuso apertar, R$4.800. Nós podemos ter todo o conhecimento, mas há um conhecimento que é fundamental e superior e que vale tudo, que é precioso. É encontrar, experimentar e conhecer o que é viver na eternidade de Deus. E Deus revelou isto de forma muito concreta, clara e acessível. O Deus da eternidade, muito além da realidade debaixo do sol, olhou para a nossa condição e veio em Jesus Cristo. Veio em Jesus Cristo para nos abrir a porta da presença dEle, o relacionamento com Ele, que é um relacionamento e uma porta da eternidade. E veio de tal forma que em Cristo abriu a porta do relacionamento com Ele, e em Cristo nos mostrou a possibilidade e realidade da vida eterna. Cristo rompe com a morte e vive para todo sempre. E viver no perdão da cruz em Jesus Cristo é viver também a nova vida no poder do Cristo ressurreto. E aí então, finalmente o espírito humano encontra aquilo que a sabedoria, isto é, toda a investigação e reflexão debaixo do sol, por mais profunda e maior que seja, como a de Salomão foi, não poderá encontrar, até que encontre Deus e Deus em Jesus Cristo. E aí então, temos uma razão para levantar cada manhã e viver cada ano da nossa vida na plenitude e o melhor que podemos, desfrutando do que Deus tem para nós, porque este dia que eu vivi hoje, meu irmão, foi um dia vivido na eternidade. Não estou esperando a eternidade, eu já estou vivendo a eternidade. E que continuará, mesmo depois da morte, ela não vai decretar minha nulidade, porque eu estou em Jesus Cristo. Por isso a minha vida hoje é vivida na eternidade de Deus. E aí então sim, como consequência, há uma nova vida. Nasci na ressurreição de Jesus Cristo, onde há um jeito certo de viver, mas o jeito certo de viver é uma consequência, porque primeiramente fui reatado com Deus, o eterno, no perdão em Jesus Cristo na cruz, e agora vivo para uma vida totalmente diferente com Deus e para todo sempre, porque Cristo é a minha ressurreição. Há esperança, há resposta. E depois de ter feito tudo, ainda muito mais com meu Deus eterno. E depois de ter visitado todos os lugares, há muito mais ainda com meu Deus eterno. E depois de ir àquele resort, e depois de fazer aquelas férias, e depois de ir àquela praia, eu ainda estou esperando visitar a Jerusalém Celestial. E não há resort que chegue perto de Jerusalém Celestial. E esse é o lugar que eu quero visitar. E depois de ter feito tudo, conquistado graus acadêmicos, conquistado posição profissional, avançado nos investimentos financeiros e chegar à morte, depois de tudo isso, muito mais. É-me dito que há uma cidade celestial onde haverei de experimentar o que eu nunca experimentei antes. Vivo na eternidade de Deus. Tanta sabedoria, mas fadado ao nada. Exceto se viver na eternidade de Deus. E a maravilha é que nesta noite, a palavra de Deus, esta mesma palavra que lemos, nos diz que há uma eternidade e não precisamos viver fadados ao nada. Glória a Deus por isto. Um outro modernista, poeta brasileiro, Carlos Drummond de Andrade, falecido em 87, um dos mais influentes poetas da língua do Brasil, do século passado, do século 20. Ele escreveu um poema muito conhecido,
E agora, José? E agora, José? E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? Em Cristo eu marcho com Deus, para Deus, hoje e para todo sempre. Vamos orar. Vamos à presença